Veja esse monstro em chamas! É uma anã branca. Esse tipo de estrela é conhecido por engolir objetos que passam, e um dia, esses carinhas poderão ser os planetas do nosso próprio Sistema Solar. De acordo com um novo estudo, partes deles serão puxadas para dentro de uma anã branca, esmagadas e, por fim, moídas em uma poeira fina, como grãos de café em um moedor de lâminas. Gostou dessa analogia? As anãs brancas são o estágio final da vida de uma estrela. Ela é pequena, mas muito densa, normalmente do tamanho de um planeta, resultado de uma baixa massa que esgota todo o combustível nuclear em seu centro e perde suas camadas externas, como uma nebulosa planetária. Quando o nosso Sol se transformar em uma anã branca, e isso está fadado a acontecer, ele destruirá os asteroides e as luas ao redor de Marte e Júpiter, que serão pulverizados por sua gravidade. A Terra, no entanto, será engolida antes mesmo de o Sol virar uma anã branca. Mas isso não acontecerá antes de 6 bilhões de anos. Os pesquisadores que trabalham com esse tema chegaram a essas conclusões, checando o que acontecia com corpos espaciais, asteroides, luas e planetas, que passavam perto de 3 anãs brancas. Durante 17 anos, eles observaram e analisaram os trânsitos, ou seja, quando o brilho de uma anã branca diminui devido à passagem de um objeto em uma órbita estável na frente dela. Nesse caso, podemos prever esses trânsitos e usá-los para estudar as próprias estrelas e os objetos celestes que passam por elas. Assim, quando algo se aproxima demais de uma anã branca, a imensa gravidade dela o rasga em pedaços cada vez menores de detritos. A equipe também descobriu que os trânsitos desses detritos são caóticos. Além disso, eles têm um formato estranho, o que significa que estão sendo devorados ainda mais. A primeira anã branca usada para estudar o processo de trânsito parecia estável e bem comportada nos últimos anos. Bem, até os cientistas encontrarem evidências de um evento catastrófico maciço, que ocorreu por volta de 2010. A próxima estrela escurece regularmente a cada 2 meses antes de brilhar novamente. E a terceira anã branca costumava se comportar de acordo com as previsões teóricas. Ela tinha trânsitos que variavam em número, forma e profundidade. Mas o estudo mais recente mostrou que eles desapareceram completamente. E isso indica a natureza imprevisível deles. Em 1 minuto, você os vê. No seguinte, desaparecem. O motivo pode ser o ambiente caótico em que eles têm de existir. Quanto ao nosso próprio Sistema Solar, e ao nosso planeta em particular, seu destino parece bastante triste. A Terra será engolida pelo Sol em expansão mesmo antes de nossa estrela se transformar em uma anã branca. Já o restante do Sistema Solar, localizado mais longe do Sol, alguns dos asteroides entre Marte e Júpiter, bem como algumas das luas de Júpiter, serão destruídos mais tarde. É provável que se desloquem e se aproximem demais da anã branca. Ao mesmo tempo, os astrônomos não têm 100% de certeza de que é exatamente isso que acontecerá com o nosso Sistema Solar. Bem, acho que teremos de esperar para ver, por uns 6 bilhões de anos. Por falar em anãs brancas, os cientistas descobriram recentemente uma que tem uma cicatriz metálica bizarra em sua superfície. Essa mancha pode ter se formado depois que a estrela rasgou e comeu um pequeno planeta que a orbitava. As anãs brancas com traços de metal em suas atmosferas não são raras. Eles são deixados por planetas que caem em estrelas afetados por sua gravidade. Há muito tempo, os especialistas acreditam que esses metais devem ser distribuídos uniformemente pela superfície dessas anãs brancas poluídas. Mas um novo estudo descobriu uma delas com uma mancha estranha e concentrada de metal. Ela foi monitorada durante um período de 2 meses com a ajuda do Very Large Telescope, no Chile. Os pesquisadores encontraram uma mancha opaca de metal localizada sobre um dos polos magnéticos da estrela e bloqueava parte da luz dela à medida que ela girava. Com base nessa posição, os astrônomos concluíram que o material poderia ter sido canalizado para dentro dela por seu poderoso campo magnético. Esse processo é semelhante ao que causa as auroras na Terra, onde as partículas carregadas seguem o campo magnético até a superfície. O planeta destruído pela anã branca era provavelmente muito pequeno, mais ou menos do mesmo tamanho do asteroide Vesta no Sistema Solar, que tem apenas 525 quilômetros de diâmetro. Seus detritos agora são exibidos de forma proeminente na superfície da estrela hospedeira. Isso torna mais fácil para os pesquisadores examinarem a geoquímica do planeta antes de ele ser devorado. Esse estudo pode até mesmo se transformar em uma das melhores maneiras de observar pequenos mundos além do Sistema Solar, mesmo que um deles já tenha encontrado seu fim. Pode haver muitas outras estrelas com cicatrizes como essa. A que foi objeto de estudo foi a primeira, mas provavelmente não será a última. Melhor ainda,
os astrônomos já descobriram 2 anãs brancas que parecem ter cicatrizes semelhantes. Fazer observações repetidas delas pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos e fazer mais descobertas. Outra anã branca bizarra descoberta há pouco tempo parece ter parado de esfriar devido à formação de cristais internos. E isso desafia as teorias existentes sobre o envelhecimento das estrelas e também questiona os métodos de estimativa da idade estelar. Mas os cientistas podem ter entendido por que isso pode estar acontecendo. Acredita-se que as anãs brancas sejam estrelas mortas. Elas continuam esfriando com o tempo e, normalmente, esse processo não pode ser revertido ou interrompido. Mas em 2019, o satélite Gaia da Agência Espacial Europeia descobriu várias delas que pararam de esfriar por mais de 8 bilhões de anos. Isso pode significar que algumas anãs brancas podem gerar muita energia extra, o que está em desacordo com a teoria clássica da estrela morta. No início, os astrônomos não conseguiam entender como isso poderia acontecer. No final, mais de 97% das estrelas da Via Láctea se transformam em anãs brancas. Há muito tempo, os astrônomos acreditam que elas estão no fim de suas vidas. Depois de esgotar sua fonte de energia nuclear, param de produzir calor e esfriam. Por fim, o plasma denso em seu interior se congela em um estado sólido e a estrela se solidifica de dentro para fora. Todo esse processo pode levar bilhões de anos. Mas a nova pesquisa afirma que em algumas anãs brancas, esse plasma denso não congela simplesmente. Em vez disso, os cristais sólidos que se formam após o congelamento tornam-se menos densos que o líquido e começam a flutuar para cima. Então deslocam o líquido mais pesado para baixo. O movimento do material mais pesado em direção ao centro libera energia gravitacional, que é suficiente para interromper o processo de resfriamento da estrela e pará-lo por bilhões de anos. Na verdade, essa explicação corresponde a todas as propriedades da população em comum de anãs brancas. Mas essa é a primeira vez que esse mecanismo de transporte é observado em qualquer tipo de estrela, o que é incrivelmente empolgante, um fenômeno astrofísico totalmente novo. Mas por que isso acontece em algumas e não em outras? Muito provavelmente depende da composição de cada. Algumas anãs brancas são formadas pela fusão de 2 estrelas diferentes. Quando colidem e formam uma anã branca, isso altera a composição, o que permite a formação de cristais flutuantes. Essa descoberta pode significar que os astrônomos terão que rever as formas que usavam para determinar a idade das estrelas. No momento, as anãs brancas são frequentemente usadas como indicadores de idade. Quanto mais fria for uma delas, mais velha se acredita que seja. Mas agora, já sabemos sobre possíveis atrasos no processo de resfriamento de algumas anãs. Isso faz com que o método popular de determinação de idade não seja mais confiável. Algumas estrelas de uma determinada temperatura podem ser bilhões de anos mais velhas do que pensávamos anteriormente. O mecanismo de transporte recentemente descoberto dentro das anãs brancas significa que algumas delas podem estar brilhando tão intensamente quanto o normal por bilhões de anos. Isso complica a datação por idade e o uso de anãs brancas para reconstruir a formação da nossa galáxia. Fique ligado! A maioria desses pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno parece inalcançável, mas um deles é Betelgeuse, uma estrela tão grande e próxima que pode ser vista a olho nu. Para encontrá-la, localize os 3 primeiros pontos grandes no cinturão de Órion. Uma estrela avermelhada à esquerda é Betelgeuse. É uma das mais brilhantes que podemos ver da Terra e está a apenas 640 anos-luz de distância. Betelgeuse era uma estrela branca azulada do tipo O, um dos mais quentes que existem. Era extremamente quente, atingindo temperaturas de cerca de 50 mil graus Celsius. Embora isso tenha sido no passado, agora ela é uma idosa e esfriou para apenas 3.200 graus. As estrelas branco-azuladas são absolutamente maciças e queimam de forma incrivelmente brilhante porque têm muito combustível de hidrogênio. Mas há um preço a pagar por essa glória. Elas gastam seu combustível muito rapidamente. À medida que envelhecem, se transformam em gigantes vermelhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Betelgeuse. Ela queimou todo o seu hidrogênio e começou a gastar hélio. Isso fez com que suas camadas externas inchassem como um balão, transformando-a em uma supergigante vermelha e tornando-a uma das maiores estrelas existentes. Agora, ela tem mais de 1,1 bilhão de quilômetros de diâmetro.
Atualmente, é cerca de 1000 vezes maior que o nosso Sol. Se Betelgeuse o substituísse, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, e sua atmosfera quase alcançaria Saturno. Mas algo estranho está acontecendo. Betelgeuse está girando muito mais rápido do que deveria para uma estrela de seu tamanho. Espera-se que as enormes como essa rodem lentamente, mas de repente ela começou a girar a uma velocidade de cerca de 5 km por segundo. Graças aos potentes radiotelescópios, sua superfície vermelho-alaranjada pode ser vista em detalhes. Foi assim que descobrimos que ela muda seu brilho com frequência. Às vezes cintila muito intensamente e depois fica muito fraca. Isso acontece a cada 400 dias aproximadamente. Recentemente, um telescópio chamado ALMA, composto de muitas antenas trabalhando juntas como uma só, mostrou que a superfície de Betelgeuse parece estar se movendo de forma desigual. É como se um lado estivesse vindo em nossa direção e o outro se afastando. Mas tudo isso pode ser um truque de luz. Betelgeuse não é tão lisa quanto o nosso Sol. Em vez disso, é muito volumosa. Sua superfície é como um caldeirão fervente. Está borbulhando e se agitando de forma incrivelmente intensa. Imagine plumas gigantescas de gás quente saindo de seu núcleo, alcançando a superfície e depois desaparecendo de volta para dentro. E essas bolhas são maiores não apenas do que o Sol, mas também do que toda a órbita da Terra ao redor dele. Essas bolhas também sobem e descem muito rapidamente, mais até do que uma espaçonave. E talvez isso engane nossos telescópios, fazendo-os ver que ela gira mais velozmente do que de fato acontece. Alguns astrônomos também acham que Betelgeuse pode ter engolido outra estrela, o que lhe deu um impulso de rotação. Porém, são apenas teorias. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Betelgeuse escureceu mais uma vez, desta vez de uma forma bastante inesperada. O mais interessante é que isso foi descoberto usando um satélite meteorológico. Um comum tinha dificuldade em ver a estrela claramente por causa da atmosfera da Terra. Então, a opção foi pôr um satélite que normalmente monitora o clima da Terra, mas que também pode tirar fotos do espaço. Como mencionamos, a estrela geralmente clareia e escurece a cada 400 dias. Mas recentemente, de repente, escureceu 2,5 vezes mais do que nunca. Esse evento recebeu o nome de O Grande Escurecimento. A primeira teoria dizia que Betelgeuse esfriou e espirrou uma grande quantidade de material, criando uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão dela, fazendo com que parecesse muito mais fraca do que o normal. Também notou-se algo estranho acontecendo com essa poeira. Ela começou a se comportar de forma diferente, o que pode ser um sinal de que algo no interior de Betelgeuse estava causando problemas. O ciclo de brilho e escurecimento dela agora se dá mais rapidamente, em apenas 200 dias em vez de 400. E para aumentar o mistério, na primavera de 2013, ela começou a brilhar ainda mais do que normalmente em seu pico. Por que isso é assustador? Porque Betelgeuse pode estar se preparando para seu grande final, e isso não seria muito bom para a Terra. Podemos estar à beira de uma supernova. Quando estrelas maciças como Betelgeuse ficam sem combustível em seus núcleos, elas começam a queimar elementos diferentes como carbono, oxigênio e silício. Por fim, acabam tendo ferro em seus núcleos. Nesse momento, tudo muda. A adição de hélio ao ferro não produz energia como outras reações. Em vez disso, absorve energia. Isso faz com que o núcleo da estrela entre em colapso, levando ao que é chamado de supernova de colapso do núcleo, um show espetacular e de tirar o fôlego. As supernovas são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, mas uma de Betelgeuse seria especial. Por estar relativamente perto de nós, seria tão brilhante que poderíamos vê-la mesmo durante o dia. Quando isso acontecer, Betelgeuse brilhará tanto quanto uma lua cheia, mas toda essa luz estará concentrada em um ponto. Por cerca de 2 meses, ficará tão brilhante que será possível ler um livro apenas com a luz da supernova, mesmo que se apague toda a iluminação da cidade e o céu esteja limpo. A ideia de testemunhar a explosão de Betelgeuse como uma supernova é realmente emocionante. Afinal de contas, a última vez que uma estrela se transformou em supernova em nossa galáxia foi na época de Johannes Kepler, há mais de 4 séculos. Esse evento, conhecido como SN 1604, ou supernova de Kepler, deslumbrou o céu por semanas.
Mas não fique muito animado ainda, não temos certeza de quando exatamente isso vai ocorrer. Um estudo afirma que a estrela pode estar em sua fase de queima de carbono. Se estivermos perto do fim desse estágio, então ela poderá explodir muito em breve, durante as próximas dezenas de anos. Mas é quase impossível determinar isso, porque durante essa última fase, a estrela quase não muda. Embora Betelgeuse esteja perto o suficiente para estudarmos sua superfície, não podemos espiar dentro de seu núcleo para ver o que realmente está acontecendo ali. É bem possível que estejamos no início da fase de queima de carbono, e nesse caso, talvez tenhamos de esperar mais 1000 anos antes da explosão. Outro estudo afirma que ela pode ter menos de 300 anos de combustível em seu núcleo. Dizem que Betelgeuse é conhecida por se expandir e contrair regularmente, e seu padrão de pulsação sugere que ela é muito maior do que pensávamos anteriormente. Isso sugere que a estrela está mais adiantada em seu ciclo de vida e mais próxima de se tornar uma supernova. Outras suposições vêm de observações de estrelas semelhantes. Por exemplo, acredita-se que uma delas em nossa galáxia, chamada VY-CMA, esteja mais próxima de se tornar uma supernova. Ela vem escurecendo constantemente no último século, ao contrário da relativamente estável Betelgeuse, que se estivesse prestes a entrar em supernova, escureceria de forma constante e muito rápida. Além disso, registros históricos sugerem que, há cerca de 2000 anos, as pessoas viam Betelgeuse como amarela, não vermelha. Se esse for o caso, talvez estejamos em seus primeiros últimos dias afinal. Em outras palavras, não temos ideia se ela se tornará uma supernova amanhã ou daqui a 1000 anos, só temos que esperar para ver. Mas digamos que isso se dê amanhã. O que acontecerá conosco? A supernova 1987 na Grande Nuvem de Magalhães mostrou que os efeitos podem ser tão fortes que podemos senti-los mesmo a distâncias muito grandes. A Grande Nuvem de Magalhães está a quase 170 mil anos-luz de distância e ainda assim detectamos a radiação. É um pouco difícil dizer exatamente qual é a zona de perigo. Uma estimativa aproximada pode ser de cerca de 100 anos-luz. Felizmente, Betelgeuse não representará nenhum perigo para os seres humanos. Ela está a centenas de anos-luz de distância e sua supernova não nos influenciará de forma alguma. Poderemos apreciar a beleza do evento sem nenhum dano. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira.
Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade, mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus.
Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Podemos ter acabado de encontrar a mãe de todas as reservas de água, flutuando no espaço. E ela está escondida debaixo do nosso nariz há pelo menos cerca de 12 bilhões de anos. Quanto ao seu tamanho, é difícil até de imaginar. 140 trilhões de vezes maior do que todos os oceanos do nosso planeta natal juntos. Esse mundo cósmico de água está orbitando em torno de um grande buraco negro conhecido como quasar, localizado a 12 bilhões de anos-luz de distância. Os quasares são buracos negros supermassivos que emitem quantidades colossais de radiação. Estima-se que esse, em particular, seja 20 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol e carregue uma energia que poderia ofuscar 1.000 trilhões deles. Aqui, em nossa aconchegante Via Láctea, estamos acostumados a ver água em forma de gelo. Essa reserva de água, em particular, parece estar na forma de vapores. O importante dessa descoberta é que pode haver água em todos os lugares do universo, só precisamos saber onde procurar. Talvez você se surpreenda ao saber que nem todas as estrelas são quentes ao toque. Costumávamos pensar que todas as estrelas eram como o nosso Sol, bolas de fogo ardentes, prontas para derreter qualquer coisa em seu caminho. Suas contrapartes mais frias são chamadas de anãs marrons. O que as torna especiais é o fato de serem pequenas demais para realizar a fusão nuclear que mantém o brilho de estrelas como o nosso Sol. Elas não emitem muita luz ou calor, o que as torna difíceis de serem vistas. Essas anãs marrons também são divididas em diferentes categorias. Há um grupo chamado estrelas do tipo Y, que são as mais frias, com uma temperatura de superfície mais baixa do que a de uma xícara de chá comum. Se você pudesse tocar em uma delas, provavelmente sentiria apenas um calorzinho aconchegante. Há cerca de 4 bilhões de anos, Urano aparentemente trocou de lugar com Netuno. É difícil imaginar planetas tão grandes fazendo isso, mas essa teoria pode resolver o mistério de como nosso sistema solar surgiu. Sabemos que os planetas rochosos se formaram após grandes colisões. Veja a nossa Terra, por exemplo. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, as coisas não paravam de se chocar umas com as outras ao redor do Sol, até que a nossa Terra aquosa atingiu sua forma final. Isso também incluiu uma colisão maior que explodiu rocha e gás suficientes para gerar a nossa Lua. Mas quando se trata de nossos vizinhos maiores do Sistema Solar, Júpiter, Urano e Netuno, os cientistas ainda não têm uma resposta. Os modelos padrão diziam que levaria uma eternidade para que eles se formassem, muito mais tempo do que a existência do próprio Sistema Solar. Se essa nova teoria estiver correta, ela sugere que Urano e Netuno vieram de uma densa nuvem de gás compactada ao redor do Sol. O problema é que, para que a teoria faça sentido, eles teriam que ter trocado de lugar em algum momento da história. Netuno está a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros de distância, o mais distante que um planeta pode estar em nosso sistema solar. Urano está um pouco mais próximo, localizado a 3,5 bilhões de quilômetros. Essa nova ideia sugere que, depois que eles se formaram, muito mais próximos do Sol do que estão hoje, suas posições foram alteradas. Isso pode ter ocorrido devido à passagem de muitos cometas ao longo de bilhões de anos, puxando lentamente os planetas gigantes para longe. Essa não é uma resposta definitiva sobre como os gigantes gasosos se formaram. É mais como um forte palpite apoiado pela análise de muitos números. Agora, falando de coisas estranhas encontradas em nosso universo, o que dizer dessa colher flutuante que o rover Curiosity da NASA fotografou em Marte? Quando a sonda estava passeando pelo planeta vermelho, se deparou com essa rocha estranha em forma de colher durante o verão de 2015. A rocha tem um cabo e até faz sombra no chão. Não se trata de um talher que sobrou de algum piquenique marciano.
mas sim do que os cientistas da NASA chamam de ventifacto. Isso significa que se trata de uma rocha que foi esculpida pelo vento. Não é a primeira vez que a superfície marciana nos encanta com esculturas estranhas feitas pelo vento. Já tivemos o rosto em Marte, um rato e até mesmo rosquinhas. Também é possível que diamantes estejam chovendo em mais de 1.900 exoplanetas no espaço. Os cientistas descobriram que não são necessárias temperaturas particularmente altas para que o carbono se transforme em diamante, como se acreditava anteriormente. Até recentemente, só sabíamos que Netuno e Urano tinham a possibilidade de apresentar chuvas cintilantes. Os astrônomos estão atentos a esse fenômeno interessante há cerca de 4 décadas, mas esses planetas eram difíceis de estudar. Só tivemos uma missão espacial, a Voyager 2, que passou por lá para dar uma espiada. No entanto, muito progresso está sendo feito graças às simulações de laboratório. Netuno e Urano são chamados de gigantes de gelo porque suas camadas externas são preenchidas com hidrogênio, hélio, água e amônia, o que os cientistas chamam de gelo. E a linda tonalidade azul que eles têm se deve ao metano em suas atmosferas. Todavia, o belo fenômeno do diamante acontece nas profundezas. Se pudéssemos visitá-la, veríamos que, sob a atmosfera espessa, há camadas de gelo muito densas. E sob toda essa pressão, reações químicas estão acontecendo, possivelmente gerando diamantes do tamanho de uma pequena cidade. Não podemos simplesmente mergulhar em Netuno ou Urano com uma sonda em busca de diamantes. Em vez disso, as mesmas condições estão sendo reproduzidas em laboratórios aqui na Terra, espremendo a matéria entre células de bigornas de diamante e aplicando lasers para imitar as condições extremas. Sob essas circunstâncias, os cientistas conseguiram criar diamantes artificiais. Entender como essas rochas se formam lá embaixo também poderia explicar por que Netuno é mais quente do que deveria ser e por que tem tempestades tão intensas. Esses diamantes também podem ser a chave para desvendar o mistério dos estranhos campos magnéticos de Urano e Netuno. Se compararmos com o do nosso planeta, eles não se comportam da mesma forma. Portanto, pode haver coisas estranhas acontecendo sob a superfície para afetar o magnetismo. Os planos da NASA incluem o envio de uma nova sonda para Netuno ou Urano na próxima década. O alinhamento perfeito dos planetas, que ocorrerá em 2030, será o momento perfeito para explorar de perto esses mundos potencialmente cheios de diamantes. O planeta Kepler 78b é outra descoberta cósmica estranha. É um mundo quente derretido que está dando voltas em torno de sua estrela em tempo recorde, uma vez a cada 8 horas e meia, e bem próximo a menos de 1,6 milhão de quilômetros de distância. Sem considerar o ambiente quente, se pudéssemos pisar em sua superfície, notaríamos que seu Sol é 80 vezes maior no céu do que a visão diária que temos de nossa estrela aqui na Terra. Se aplicarmos o que sabemos até agora sobre como os planetas se formam, esse pequenino nem deveria estar lá. Os especialistas ainda não têm a menor ideia de como ele surgiu ou como foi parar onde está agora. O que sabemos é que ele desaparecerá em breve. Tipo isso. Como está tão perto de sua estrela, esse planeta quente abrasador vai colidir com ela em alguns bilhões de anos. Parece muito, mas é um instante cósmico. O que há de semelhante entre o nosso planeta e o Kepler 78b é a densidade. Claro, ele é cerca de 20% maior que a Terra e pesa quase o dobro, mas tem o mesmo interior sólido. Não é possível que ele tenha se formado mais próximo de sua estrela e simplesmente se afastado com o tempo. Também não poderia ter nascido muito mais longe e migrado para dentro. Qualquer movimento para dentro teria sido imparável e ele também teria colidido com a estrela. Essa pode não ser uma descoberta particularmente inovadora, mas é provável que você nunca tenha pensado nisso. Pode haver poeira espacial em seu cabelo agora mesmo. Todos os dias, uma grande quantidade de matéria do espaço sideral cai sobre a Terra. Às vezes, temos objetos chamativos, como quando um meteoro que se transforma em um meteorito ao se chocar com o solo, mas na maioria das vezes é mais silencioso. Esse material cósmico desce pela atmosfera, aterrissando suavemente como o que chamamos de poeira espacial. Pode não parecer muito, mas chega a cerca de 14 toneladas diariamente. Essa poeira espacial contém pequenos fragmentos de rocha e metal, provenientes de asteroides e cometas durante grandes colisões. Essas partículas são muito pequenas. Não é possível vê-las sem ferramentas especiais, mas toda vez que você sai de casa, algumas delas podem cair no seu cabelo.
Teoricamente, os seres humanos podem sobreviver a um asteroide que tem o potencial de destruir planetas inteiros. No entanto, não será um passeio no parque. Vamos voltar no tempo para 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a Terra antes dos humanos, onde os dinossauros estavam prosperando. As plantas e os animais são ricos e diversificados. Você verá um Tiranossauro Rex perseguindo um Tricerátopo ou o enorme Alamossauro, um dos maiores animais que já percorreu o planeta, elevando-se sobre a paisagem. E cuidado com o Anquilossauro, um tanque vivo que balança a cauda como uma bola de demolição contra qualquer ameaça. Quando você está prestes a desfrutar de uma noite tranquila sobre as estrelas, uma nova luz brilhante aparece no céu do hemisfério norte. Uma nova estrela no céu não se destaca a princípio, ela está apenas cintilando como as outras. Mas espere algumas horas e você perceberá que ela está ficando mais brilhante. Verifique novamente na noite seguinte e pronto, ela é a coisa mais brilhante no céu, superando os planetas e até mesmo a Lua. E finalmente ela ofusca horrivelmente o Sol. A estrela era o asteroide Chicxulub, que deixou uma cratera gigantesca, agora chamada de Cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. O asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo. Ele atravessa os 96 km da atmosfera em cerca de 3 segundos. Ele cai tão rápido que nem mesmo o ar consegue sair do caminho. O ar é esmagado e aquece a milhares de graus em um piscar de olhos. Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, esse ar superaquecido já vaporizou grande parte do mar onde ele está prestes a atingir, próximo à península de Yucatán. Então, em um piscar de olhos, o asteroide se choca contra a Terra, gritando sobre a América Central com um forte estrondo que ecoa por toda parte. Ele não apenas esmaga o solo, ele faz com que o solo e a rocha fluam como líquidos. O asteroide cava um buraco tão profundo e largo que quase alcança as camadas internas da Terra e lança o solo a mais de 32 quilômetros de altura. No exato momento do impacto, o asteroide também transforma sua enorme velocidade e peso em calor em uma fração de segundo. Ele coloca tanta energia na Terra que faz com que as moléculas se movam mais rápido do que a superfície do Sol. Essa energia maciça criou uma bola gigante de plasma, gás super quente e carregado que inclui pedaços de rocha vaporizada. Tudo isso foi disparado a velocidades incríveis. A onda de choque do impacto e o calor transformaram a Terra ao redor do local do acidente em gás instantaneamente. Isso provocou terremotos no mundo todo. E não é só com as rochas voando que você precisa se preocupar. Ao despencarem pelo céu, elas se esfregam no ar, aquecendo tanto que provocam incêndios em todo o mundo. O calor que elas emitem pode ser comparado ao de um forno ligado em sua configuração mais alta. Essa chuva de fogo faz com que a maioria das árvores do mundo seja queimada. O mundo inteiro agora está em chamas. Isso logo muda tudo. Em um piscar de olhos, os dinossauros foram exterminados, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. E não apenas os dinossauros, 75% das espécies e grandes criaturas desapareceram, deixando para trás apenas alguns pequenos pássaros e criaturas. Então, como você, um ser humano, poderia sobreviver a algo assim? Alguns animais conseguiram sobreviver naquela época. Para fazer o mesmo, precisamos aprender com a resiliência deles. Os únicos pássaros que sobrevivem mesmo nas condições mais difíceis são os que fazem seus ninhos em segurança no chão. Entre os poucos animais maiores que conseguem evitar a extinção, todos têm maneiras de lidar com o calor. Alguns, como certos pequenos mamíferos, cobras e lagartos, conseguem cavar tocas subterrâneas mais frescas. Outros, como os crocodilos e as tartarugas, simplesmente se escondem na água. Portanto, se você estiver exatamente do outro lado do planeta quando o impacto acontecer e agir super rápido, talvez consiga sobreviver. Neste momento, o impacto está a cerca de 16 km de distância. Mas não subestime seu poder. Assim que ouvir o forte estrondo, vá para o subsolo o mais rápido possível. E tome cuidado, pois você sentirá a terra tremer cerca de 30 minutos depois. Esconda-se em uma caverna profunda, de preferência com uma entrada estreita. Isso o protegeria da queda de detritos e as temperaturas no subsolo seriam estáveis. Além disso, algumas cavernas têm fontes naturais de água, rios ou riachos. Você também deve se preparar para uma dieta não tão boa de insetos, fungos ou pequenos animais que também buscam refúgio no sistema de cavernas. Mas é melhor do que nada. Você também precisa estar extremamente longe de grandes massas de água.
Estar perto do oceano pode parecer uma aposta segura durante um impacto maciço de asteroide, porque o mar pode amortecer mudanças extremas de temperatura. Mas os terremotos provocam tsunamis terríveis mesmo em lagos ou fiordes. A queda do asteroide desencadeia não apenas um tsunami, mas vários, e eles são tão altos quanto arranha-céus. Em uma hora, ondas colossais entre 180 e 300 metros de altura atingem a costa do Golfo, afetando lugares como o México e o sul dos Estados Unidos e inundando quilômetros no interior. Essas ondas são tão poderosas que até empurram os rios para trás. Esses tsunamis continuam ao redor dos litorais, atingindo a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas depois chegam à Europa, à África e ao Mediterrâneo. 15 horas após o impacto, não há um litoral na Terra que não tenha sentido a fúria de tais ondas. Digamos que você tenha sobrevivido ao impacto inicial em algum lugar subterrâneo profundo, mas seus problemas apenas começaram. O asteroide Chicxulub atinge uma região carregada de enxofre. Isso envia 100 bilhões de toneladas de enxofre e uma enorme quantidade de água para o céu. O vapor de água forma enormes nuvens de tempestade. Elas começam a fazer chover ácido. Em lugares mais frios, enormes tempestades de neve soterram a Terra sob metros de neve todos os dias. O impacto também vaporiza grandes quantidades de petróleo, lançando no ar o equivalente a 150 estádios de futebol. Esse óleo se transforma em uma fuligem espessa e preta na estratosfera. Ele cobre a Terra como tinta preta. E mesmo quando a chuva ácida se acalma, esse carbono permanece acima das nuvens e não é lavado. Essa camada de fuligem bloqueia 90% da luz solar, mergulhando a Terra em uma escuridão fria que dura pelo menos 3 anos. O mundo esfria cerca de 50 graus em média. Agora, quando você finalmente sair de sua caverna profunda, deverá procurar lugares onde não irá congelar. Os únicos locais poupados da geada são as ilhas tropicais como Madagascar, Índia, que era uma ilha naquela época, e Indonésia. Esses lugares têm plantas e animais sobreviventes e continuam a receber água doce, ao contrário da maior parte do mundo. Todo o resto do mundo parece um enorme deserto nuclear. Essas ilhas tropicais são pontos seguros durante um apocalipse de asteroide, mas não pense nelas como um paraíso. Esses lugares ainda recebem apenas cerca de 10% de sua luz solar habitual e quase não chove o suficiente para não se transformarem em desertos. Nesse ambiente frio e sombrio, a maioria das cadeias alimentares se desfaz. Se quiser sobreviver, você precisará levar muita comida extra consigo, pelo menos pelos próximos 6 anos. Algumas coisas têm sorte suficiente para sobreviver. Os fósseis nos dizem que os ecossistemas de água doce se saíram bem, portanto, ficar perto de um rio ou estuário pode ser sua melhor chance de encontrar comida. Você poderá encontrar tartarugas, crocodilos e alguns peixes. Animais como moluscos, caracóis e pequenos crustáceos que vivem nos sedimentos também conseguem se manter. E, embora um pouco mais quente do que todo o resto, esses lugares não são um passeio no parque. Você precisará levar roupas quentes para ter alguma chance de sobreviver. Se juntarmos tudo isso, o melhor local para sobreviver ao asteroide Chicxulub seria a Indonésia. É um país montanhoso e tropical que consiste em várias ilhas. Lá você encontrará temperaturas suportáveis, um pouco de água da chuva e uma caverna profunda para se abrigar. Isso poderia protegê-lo da queda de tectitos, do calor intenso e até mesmo ajudá-lo a encontrar algo para comer nos rios e lagos. Mas se você se deparar com alguma criatura parecida com um musaranho enquanto estiver procurando comida, viajante do tempo, por favor, deixe-a em paz. Não se sabe ao certo quantos sobreviveram ao impacto do Chicxulub, e comer um deles pode ter efeitos imprevistos no futuro da humanidade. Tipo, não coma seu tataravô, tá legal? Não fique chateado, mas a Lua está encolhendo e ficando enrugada, como uma uva se transformando em uma passa. Isso acontece porque nosso satélite natural vem retendo seu calor interno há mais de 4 bilhões de anos, mas seu núcleo está gradualmente esfriando e se tornando mais denso, como eu. Ao contrário da casca flexível de uma uva, a superfície da Lua é bastante frágil, o que faz com que se formem falhas onde diferentes seções da crosta se empurram umas contra as outras, levando ao que os cientistas chamam de terremotos lunares. Até o momento, nosso satélite encolheu cerca de 45 metros de circunferência. É uma mudança tão pequena que não afetará a aparência dos eclipses ou as fases da Lua. Nem mesmo os ciclos de maré serão impactados, pois a massa não mudou de fato. Esse processo de encolhimento não nos atingirá diretamente aqui embaixo, mas isso não significa que todos os seres humanos estejam seguros. Os terremotos lunares causados pelo processo de encolhimento têm sido uma preocupação há anos.
Durante as famosas missões Apollo, os astronautas da NASA deixaram sismômetros em diferentes pontos da Lua. Esses são dispositivos capazes de identificar a atividade sísmica na superfície do nosso satélite com precisão excepcional. O equipamento ficou em operação por vários anos e conseguiu captar mais de 12 mil tremores lunares com magnitudes de 2 a 5. Até 1977, a equipe conseguiu identificar 4 tipos distintos de abalos. Alguns, como os causados por impactos de meteoritos, eram relativamente fáceis de identificar. Mas a causa dos chamados terremotos lunares superficiais continua sendo um mistério para os cientistas, o que pode ser um obstáculo para futuras missões por lá. Como o nome sugere, os abalos sísmicos lunares rasos ocorrem relativamente perto da superfície, geralmente entre 50 e 220 quilômetros abaixo da crosta. Pesquisas recentes sugerem que eles são desencadeados pela compressão da superfície da Lua, levando à formação de falhas de empuxo, em que uma camada da superfície é empurrada para cima e sobre outra. Esse estudo também descobriu onde estavam os epicentros das falhas mais fortes. Tudo começou na região do Polo Sul, exatamente onde queremos nos estabelecer. O interesse nessa área atingiu seu ápice em 2023, quando a missão Chandrayaan-3 da Índia aterrissou com sucesso e implantou um rover para explorar a região. A NASA também tem planos para o mesmo local, e sua meta ambiciosa é levar astronautas até lá pela primeira vez. A missão Artemis 3, programada para 2026, tem atualmente 13 possíveis pontos de pouso no Polo Sul, representados pelos quadrados azuis aqui. Uma das opções está situada em uma característica geológica chamada Dugger-Lash Ring 2, que é uma área estratégica para exploração. É possível que haja gelo, pois partes dali estão completamente no escuro, mas perto o suficiente de áreas com luz solar, o que é crucial como fonte de energia. Agora, observe os pontos cor-de-rosa no mesmo mapa. Eles representam possíveis epicentros dos terremotos lunares mais fortes registrados pela missão Apollo. Isso significa que as falhas de empuxo na área podem ser relativamente jovens e potencialmente ativas, representando um perigo real para a tripulação da Artemis 3. Esses astronautas viajarão para a órbita lunar ao longo de 30 dias, e 2 membros da tripulação descerão à superfície, passando cerca de 1 semana no Polo Sul. Suas caminhadas serão particularmente desafiadoras devido às temperaturas extremas dessas regiões permanentemente sombreadas. A presença de terremotos e possíveis deslizamentos de terra só aumenta o perigo dessa missão, pois esse fenômeno é muito mais assustador do que os tremores. O abalo lunar mais forte já registrado teve uma magnitude de 5,7. Você pode pensar que isso não é grande coisa, considerando que os países como Chile, Colômbia e Papua Nova Guiné sofreram tremores de magnitude semelhante em 2023 sem danos significativos. Mas a atração gravitacional na Lua é relativamente mais fraca do que na Terra. Portanto, o que parece ser uma sacudida suave em nosso planeta pode ser um evento que realmente abala o solo lá em cima. Isso acontece porque não há uma conexão tão firme à superfície da Lua como na Terra, o que significa que as ondas sísmicas podem fazer com que a superfície se mova mais livremente. Há também uma grande diferença na duração. Os terremotos geralmente duram entre 10 e 30 segundos, sendo que alguns chegam a até 2 minutos. Um lunar pode se estender muito mais do que isso. Nosso satélite é essencialmente uma esfera sólida, rígida e seca. Portanto, quando um abalo sacode sua superfície, ele ressoa poderosamente sem nenhum meio natural de dissipação. Os tremores lunares podem durar uns bons 10 minutos ou até mais, com outros menores permanecendo por horas depois. Essas novas descobertas sobre terremotos lunares superficiais não mudarão os possíveis locais de pouso da Artemis 3 e também não afetarão a duração da missão. Isso porque estimar com precisão a frequência com que uma região específica sofre esses tremores é complicado e imprevisível. O que os cientistas sabem é que esses abalos superficiais não são muito comuns e representam um baixo risco para missões de curto prazo. Mas essa situação muda completamente se considerarmos a habitação de longo prazo dela, e isso pode acontecer mais cedo do que esperamos. A missão Artemis 3 representa um primeiro passo importante em direção à colonização espacial. A China também está dando os primeiros passos para estabelecer uma base permanente no Polo Sul do nosso satélite até 2040. Sua estratégia envolve a utilização da impressão em 3D e a produção de tijolos a partir do solo lunar para a construção da base. Isso definitivamente parece fascinante, mas montar uma configuração como essa traz uma série de desafios, incluindo lidar com a intensa radiação cósmica, a falta de água e, é claro, terremotos de longa duração.
Ao longo de bilhões de anos, a superfície da Lua foi atingida por asteroides e cometas, fazendo com que pedaços se desprendessem constantemente dos impactos. Por causa disso, todo o material da superfície é muito pouco compactado. Assim, quando ocorrem terremotos, as encostas na mesma área podem se tornar suscetíveis a deslizamentos de terra ou à abertura de novas falhas. Futuros assentamentos localizados muito próximos a essas encostas instáveis podem colocar em risco todos os que viverem dentro dessas bases. A poeira lunar acrescenta outra camada de complexidade, porque sem erosão ou água para suavizá-la, ela pode endurecer a ponto de ficar tão dura quanto vidro. Se realmente quisermos entender como os terremotos podem ser perigosos para as pessoas que habitarem e trabalharem na Lua no futuro, as agências espaciais ainda precisam mapear e obter novos dados sísmicos. E não apenas do Polo Sul, mas de todo o satélite. Em 2025, a missão Farsight Seismic Suite, ou FSS, planeja implantar 2 dos sismômetros de maior precisão já construídos na cratera Schrödinger, localizada no lado escuro da Lua. Descobrir o que está acontecendo no solo é fundamental para compreender a complexa estrutura lunar e sua dinâmica interna. Quero dizer, os cientistas ainda estão tentando descobrir se a falta de atividade sísmica registrada no lado mais distante do nosso satélite se deve ao fato de os instrumentos atuais não serem capazes de detectá-la, ou se isso acontece em razão de algum tipo de interferência do material derretido no manto. Quando tiverem essa resposta, será mais fácil entender completamente o fenômeno dos terremotos lunares superficiais e avaliar suas implicações para futuras vizinhanças por lá. Você já deve ter ouvido falar que a Terra também está encolhendo, mas é um processo diferente. Basicamente, a Lua está ficando menor principalmente porque seu núcleo está esfriando naturalmente. O núcleo daqui também está se resfriando, mas nosso planeta tem essa crosta com placas tectônicas, ao contrário do nosso satélite que tem apenas uma placa. Portanto, a energia do núcleo terrestre desloca essas placas ou sai por meio de erupções vulcânicas. Na verdade, a Terra está perdendo massa em geral devido à perda atmosférica. Ela elimina cerca de 45 milhões de quilos de massa por ano, principalmente devido a uma atmosfera com vazamentos. A gravidade não é forte o suficiente para reter as partículas mais leves, como o hidrogênio e o hélio, que escapam para o espaço. Mas não se preocupe, esses números não são motivo de alarme, considerando que a atmosfera do nosso planeta pesa cerca de 5 quatrilhões de toneladas. Um número que eu não consigo nem imaginar. Em outras palavras, seriam necessárias muitas vezes a idade atual do universo para que ela evaporasse completamente. Bem, isso me faz respirar mais aliviado. E quanto a você? Viver em nosso belo planeta pode parecer seguro, mas só até você começar a pensar em todos os perigos que estão à espreita logo ali na esquina ou na vasta escuridão do cosmos. Vamos ver o que pode levar ao fim da Terra. Cada nova ameaça em potencial se torna mais e mais aterrorizante. Considere-se avisado. Antes de mais nada, vamos falar sobre o hipercano. Esse desastre natural pode se tornar realmente extremo. Trata-se de um furacão teórico de potência insuperável. Ele ocorreria se o oceano ficasse superaquecido como resultado da mudança climática, ou uma erupção vulcânica maciça poderia desencadeá-lo. De qualquer forma, essas condições criariam um furacão que, diferentemente de um comum, se estenderia muito além da estratosfera inferior. A velocidade dessa tempestade chegaria a 800 km por hora. A pressão dentro do hipercano seria tão baixa que não permitiria que ele se desgastasse tão rapidamente quanto outros furacões, e poderia durar semanas a fio. Mas o pior de tudo, provavelmente danificaria ou até destruiria parte da camada de ozônio da Terra, e o buraco poderia ter o tamanho de todo o continente norte-americano. Depois temos os tornados superdestrutivos. Um tornado é uma coluna de ar que gira violentamente. Normalmente se estende de uma tempestade e está em contato com o solo. Dentro de uma nuvem de tempestade, o ar quente e úmido sobe e o ar frio desce com a chuva ou o granizo. Essas condições podem levar ao aparecimento de correntes de ar giratórias dentro da nuvem. É interessante notar que essas correntes começam na horizontal, mas em um determinado momento podem se tornar verticais e cair da nuvem, transformando-se em um tornado. Alguns deles são redemoinhos estreitos em forma de corda, mas outros viram funis largos. Os tornados são classificados com a ajuda da escala Fujita aprimorada. Um fraco normalmente dura alguns minutos e não se move a mais de 160 km por hora. O próximo nível é o forte. Os redemoinhos podem durar cerca de 20 minutos e têm ventos de até 320 km por hora.
E também podemos ter tornados violentos, com duração de mais de 1 hora e velocidade de deslocamento que varia entre 320 e 480 km por hora. Em média, ocorrem cerca de 1.000 tornados nos Estados Unidos todos os anos. Há até mesmo uma região que recebeu o nome de Corredor dos Tornados, uma área de 10 estados no meio oeste. Mas eles podem ocorrer em qualquer estado. Um dos mais destrutivos foi o Tri-State, nos Estados Unidos, o mais duradouro do mundo, que percorreu mais de 350 quilômetros, passando pelo Missouri, Illinois e Indiana. Ao mesmo tempo, a trajetória média de um tornado não costuma ser maior do que 8 quilômetros. Mas e se um dia um muito maior e muito mais poderoso do que qualquer outro que já vimos antes atravessasse países e continentes? Ele deixaria para trás destruição e devastação totais. E o que dizer de uma supercélula? Esse é o tipo menos comum de tempestade, mas é o mais perigoso. É provável que cause condições climáticas severas, ventos prejudiciais, granizo muito grande e até mesmo tornados violentos. O que torna as supercélulas únicas é uma corrente ascendente rotativa profunda e persistente chamada mesociclone. Elas podem durar horas e causar grandes estragos. O impacto de um asteroide também conseguiria acabar com todas as formas de vida na Terra. Se um errante espacial fosse grande o suficiente, poderia causar uma devastação generalizada, como aconteceu com o de 13 quilômetros de largura há 66 milhões de anos. É possível que ele tenha destruído 3/4 das espécies vegetais e animais do planeta, inclusive os dinossauros. Dependendo do tamanho do asteroide e da velocidade de sua aproximação, o impacto seria capaz de causar incêndios em massa, tsunamis e o efeito inverno eterno. Isso ocorre quando os detritos ejetados na atmosfera bloqueiam a luz solar e perturbam o clima global. Felizmente, provavelmente perceberíamos muito antes da colisão um corpo espacial tão grande se aproximando com a ajuda de nossos equipamentos, e teríamos tempo suficiente para nos livrarmos dessa ameaça. Poderia ser o nosso próprio Sol que levaria o nosso mundo ao fim. Nossa estrela é uma bola gigantesca de gás derretido que muda constantemente. De vez em quando expele explosões de energia, erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado capazes de acelerar a velocidades incríveis. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Esse tipo também é incrivelmente quente, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das explosões solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas classificam as erupções solares de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas provocam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Agora, se você tivesse visão de raios gama, seria capaz de ver flashes imensamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles poderia acabar com a atmosfera da Terra. O flash que poderia arruinar nosso planeta provavelmente nasceria em uma galáxia distante durante a fusão de duas estrelas em colapso. Ele seria imensamente poderoso e super brilhante. Ainda a 1000 anos-luz de distância da Terra, já brilharia tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta tentaria nos proteger, mas seu escudo natural não duraria muito. A radiação seria tão poderosa que literalmente cozinharia a atmosfera e criaria óxidos de nitrogênio que destruiriam a camada de ozônio. Sem ela, os raios ultravioleta provenientes do Sol atingiriam a superfície da Terra com força total e acabariam com os minúsculos plânctons no oceano. Mas esses plânctons produzem de 50% a 70% de todo o oxigênio do mundo. Portanto, com seu desaparecimento, haveria uma grave falta desse elemento, o que levaria ao desaparecimento da vida no planeta. No final, o calor e a luz ultravioleta provenientes do Sol transformariam a Terra em um enorme pedaço de rocha. E se nos deparássemos com um buraco negro errante? Talvez você saiba que um buraco negro é uma região no espaço onde a gravidade é tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. Felizmente, o mais próximo de nós está a 1500 anos-luz de distância.
Parece que não temos nada com que nos preocupar, até aprendermos sobre os buracos negros errantes. Agora as coisas ficam definitivamente muito mais assustadoras. Se um desse tipo entrasse no sistema solar, a Terra estaria condenada. Não teríamos a menor chance contra esse monstro espacial. Em 2020, 13 buracos negros errantes foram vistos não muito longe de nosso planeta. Mas não muito longe, em termos espaciais, significa cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância. Portanto, ainda temos algum tempo. Além disso, a possibilidade de um desastre como esse é muito, muito baixa. Um dia, um planeta rebelde pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. Então, o clima por aqui começaria a ficar cada vez mais frio. Não se esqueça de que quanto mais longe estivermos da nossa estrela, mais fraca será a atração gravitacional dela sobre o nosso mundinho. No final, nossa bela Terra ficaria muito distante de sua principal fonte de luz e calor, e se transformaria em um pedaço de rocha sem vida coberto por uma espessa camada de gelo. Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecesse, mudaria toda a zona habitável do nosso sistema solar. O desastre começaria com a nossa estrela ficando sem hidrogênio em seu núcleo. Isso desencadearia uma cadeia de reações que, por fim, levaria o núcleo do Sol a se aquecer e ficar mais denso. Como resultado, ele ficaria muito maior do que é agora, e durante essa transformação engoliria Vênus, Mercúrio e a Terra.